Imagina estar diante de um fliperama de Mortal Kombat, cercado de gente, e de repente, uma palavra estranha aparece na tela: Ermac. Um código misterioso, um nome que ninguém sabia explicar. Naquele momento, nascia uma lenda. Não era só um bug, mas o suposto ninja vermelho que viveria na imaginação dos jogadores por anos. Essa é a história de Ermac, o personagem que nunca existiu, mas que mesmo assim se tornou real. Origem do mito. Tudo começou em Mortal Kombat 1. O jogo tinha um sistema interno chamado Error Macro. Quando o fliperama apresentava falhas, aparecia a mensagem Ermac no menu de diagnósticos. Um detalhe puramente técnico que ninguém fora da Midway deveria sequer notar. Mas os jogadores notaram, e na mente deles, Ermac não parecia um erro, parecia um nome. Um nome digno de mais um ninja secreto, assim como o Reptile, que realmente estava escondido no primeiro jogo. E aí começou o efeito dominó. Se Reptile existia de verdade, por que Ermac também não poderia existir? Os jogadores queriam acreditar, e quanto mais mistério, mais real ele parecia. A lenda se espalha. Volta comigo para os anos 90. Sem Google, sem YouTube. As únicas fontes confiáveis eram os amigos do fliperama e as revistas de videogame. E as revistas não ajudavam a acabar com os boatos. Algumas publicavam supostas dicas para desbloquear Ermac, sequências absurdas de botões, vitórias perfeitas em todas as lutas ou até zerar o jogo sem levar dano. Era tudo mentira. Mas quem podia provar? E então surgiam relatos. Cara, juro, vi um ninja vermelho aparecer no fliperama da minha cidade. Meu primo também viu. Foi de madrugada, ninguém acreditou, mas ele estava lá. Era sempre assim, o primo de alguém, o vizinho, o amigo do amigo. Cada relato alimentava a chama. Teve até jogador que anos depois confessou em fóruns que passou noites inteiras tentando desbloquear Ermac, só porque leu numa revista que isso era possível. Eu perdi dias tentando. Fazia os comandos, resetava o jogo, nada funcionava. Até hoje lembro da frustração, mas também da magia de acreditar que ele estava lá. A transformação em personagem real. O que era apenas um erro virou algo que a própria Midway não podia mais ignorar. A comunidade pedia por Ermac como se ele fosse real. Foi então que, em Ultimate Mortal Kombat 3 de 1995, Ermac finalmente apareceu. Agora, não era mais apenas um código misterioso. Ele tinha história, movimentos, fatalities. De lenda invisível, se transformou em um guerreiro oficial. E quando isso aconteceu, muitos jogadores sentiram que estavam vencendo junto. Era como se anos de boatos, buscas e frustrações tivessem se materializado diante deles. O legado e as curiosidades. Ermac deixou de ser apenas o ninja vermelho. Nos jogos seguintes ganhou uma das origens mais sombrias da franquia. Um ser formado por milhares de almas aprisionadas, condenado a carregar essa dor. Um detalhe que faz até sentido. Afinal, Ermac nasceu da soma de milhares de vozes, rumores e invenções coletivas dos jogadores. Ele era, de certa forma, o reflexo de uma comunidade inteira. Nos fóruns, ainda hoje, jogadores relembram a época do mito com carinho. Muitos contam que foi o primeiro contato deles com o poder das lendas urbanas nos videogames. Eu nunca vi Ermac no fliperama, mas lembro de apostar fichas acreditando que, naquela partida, ele ia aparecer. Foi a primeira vez que um jogo me fez sonhar com algo além da tela. Ermac não é só um personagem. Ele é um símbolo da era em que a imaginação era mais poderosa que a informação. Um tempo em que acreditávamos, porque queríamos acreditar. Reflexão final. E até hoje, a pergunta continua. Se Ermac nasceu de um erro, quantos outros segredos ainda podem estar escondidos nos códigos de Mortal Kombat? Quantas vezes você já acreditou em um personagem secreto que nunca existiu? Talvez mais do que você imagina. Se essa história te trouxe de volta para os fliperamas e para a era das lendas urbanas dos games, já deixa o like e se inscreve no canal.
porque vai que no próximo vídeo a gente revele outro segredo.